direcionar a pergunta, é só colocar lá, tá bom? Boa noite, gente. Tudo bem? Bom, acho que só antes de tudo, só para quebrar o gelo rapidinho, eu tenho um irmão gêmeo ali, então acho que algumas pessoas já estão me perguntando aí, sabe? Então só. Nós somos muito parecidos, sabe? Então, ele vai falar isso também. Bom, o caso de hoje é um dimensionamento de headcount. Acho que é um caso super, digamos assim, antigo de People Analytics. Voltando para Workforce Planning, né, na história de People Analytics, primeiro veio de Workforce Planning e depois foi evoluindo para People Analytics. E o case que eu vou apresentar para vocês, ele é basicamente, a gente vai tentar modelar a quantidade de pessoas para rodar a nossa operação de Customer Experience, de CX, na log. Antes de mais nada, eu vou dar um contexto para vocês, depois eu vou dar a problemática da log, né, com o dimensionamento. A gente vai passar pela solução, então passar pelo código, a gente vai abrir, vai ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças. O resultado e aí os próximos passos desse modelo, tá? Então, só dando um contexto sobre a log é basicamente, a gente gosta de falar que é fácil de explicar como se fosse o Uber das entregas. Então a gente tem uma parte que quer entregar, uma parte que consegue fazer a entrega, e uma parte que quer receber. Então a log é o aplicativo que junta todas essas partes e faz a entrega, né? Isso daqui também eu acho que é uma parte super legal da gente mostrar, que é como a gente trabalha na log, especificamente para a parte de People Analytics. Hoje só tem eu fazendo People Analytics na log, a gente tinha um estagiário trabalhando com a gente, ele não está mais. Mas basicamente o legal é que eu não estou eu não estou na área de RH, que a gente chama de People. Por que eu acho isso legal? Pura e simplesmente porque eu já trabalhei em outros esquemas, em outras empresas onde eu estava fazendo People Analytics mais na área de RH e eu não tinha respaldo do meu gestor quanto a coisas técnicas, né? Então, poxa, para subir uma base de dados em TXT, se eu subisse para minha gestora de RH, ela ia falar, sei lá, procura TI, né? Eu nunca vou poder te ajudar com isso. Então, hoje, basicamente, a gente funciona em modelo de squad, onde a gente responde para o CTO. Então, eu faço parte ali dos analistas de dados e a gente trabalha horizontalmente para várias áreas diferentes, né? Então, eu sou a parte de People Analytics, tem uma pessoa que trabalha só com entregas, olhando dados só de entregas, etc. Então, hoje, qual é a horizontal que a gente trabalha? É em cultura e engajamento, em People Development, que é os nossos treinamentos, etc. Employer Branding, Talent Acquisition, e também o case de hoje eu vou apresentar basicamente essa parte aqui de outras áreas, porque o problema que eu vou apresentar não veio necessariamente de RH, veio na verdade dos gerentes de Customer Experience que falaram, a gente está com um problema, a gente precisa de ajuda e que a gente quer tomar uma decisão data-driven sobre isso. Bom, a problemática, né? É como dimensionar a quantidade de atendentes para atender os nossos clientes. Então a gente tem um nível de serviço, né? Em todo call center a gente quer atender as ligações, 80% das ligações em 20 segundos, a gente não quer deixar os clientes esperando, a gente não quer que eles fiquem bravos com isso, né? Então é um problema clássico de call center. Então, dado o nível de serviço que a gente quer, quantos atendentes serão necessários para fazer isso correr bem da melhor maneira possível? Qual é a problemática da log? Primeiro, nós temos multicanais de atendimento de CX hoje. Então, o mesmo analista, né, ele atende call. Então, poxa, tá ligando um cliente e fala, o meu pacote não chegou. Vamos resolver isso aí. O mesmo analista atende e-mail, então chega um e-mail, ele não está mais fazendo call, ele pega o e-mail e começa a fazer o e-mail. E ele atende o que a gente chama de deu ruim. Então, o entregador foi lá entregar, chegou na portaria, o cliente não está lá para receber, ele aciona o deu ruim no aplicativo dele. Fala, deu ruim, gente. E aí sobe para o pessoal de CX e eles atendem o deu ruim da melhor maneira possível. Então, são multicanais que eles atendem e cada um tem o seu SLA. Então, as calls a gente quer atender em 20 segundos. O deu ruim, a gente não pode deixar o entregador esperando, né? Porque a gente paga por isso, inclusive. Então, a gente tem que atender os deu ruins em 5 minutos e os e-mails a gente quer
responder os e-mails em 4 horas. Então, cada um deles tem a sua problemática assim, fechada, né? Então, o contexto da log é que a gente não tinha uma forma consistente e baseada em dados para dimensionar o tamanho da equipe. Então, esse era um problema onde todas as pessoas, o gerente da operação do CX, ele não conseguia falar de uma forma assertiva para o time de RH, gente, eu preciso contratar 30 pessoas para o mês que vem, senão eu não vou atender os SLAs da operação. Ele não tinha como fazer isso. E era muito no chutômetro, né? Nada acontecia direito. E esse cenário ele prejudica toda a tomada de decisão sobre contratação e tem grande atrito na operação e na loja como um todo, né? Pô, aí você olha, eu reclamei aqui, o pessoal vai reclamar não só do pacote não entregue, mas também do atendimento, que não quer atendido. Então, são várias coisas que impactam, é um problema de pessoas que impacta toda a log, né? E qual é esse relacionamento entre a log e o time de CX? Isso daqui é a quantidade de entregas que a gente vem fazendo desde janeiro do ano passado. Então, eu escondi ali por legal, mas basicamente o que a gente pode falar é o seguinte: conforme a gente cresce essa quantidade de entregas, cresce na mesma proporção a quantidade de atendimentos que a gente tem que fazer. Então, poxa, se a gente vai fazer 1 milhão de entregas e a nossa taxa de contato é de 1%, se no próximo mês a gente fizer 2 milhões, a taxa de contato se mantém 1%, e os tickets que o pessoal de CX tem que atender só cresce, né? Então esse é um problema porque, como a gente não tem um dimensionamento muito bem feito, a gente continua com um headcount de um número X de pessoas, mas no próximo mês a gente tem que atender o dobro de tickets, né? Então essa conta nunca fechava. Bom, e aí a parte legal, que é a parte que eu mais gosto de People Analytics, né? Que é a gente tem a oportunidade de juntar toda essa problemática de negócio com pessoas e fazer um negócio meio do zero, porque basicamente ninguém faz. Então, tem muita coisa, um papel em branco, né, pra gente fazer. Então aí a gente teve a chance de unir a teoria com a prática e usar um modelo de Erlang C para dimensionar o tamanho da equipe. Esse modelo aqui é basicamente, a gente perguntou, eu fui e coloquei no Google, tá? Como dimensionar uma equipe de Customer Experience. E ele só, cara, era Erlang C. E aí eu falei, cara, então beleza, eu vou fazer justamente isso, né? Mas qual é o problema? Esse modelo de Erlang C, só dando um contexto, ele foi baseado, é um modelo de probabilidade, e ele foi feito pelo Erlang em 1920 e pouco, por aí, e era muito naquele call center de colocar os fiozinhos dentro do buraco e atender as pessoas. Então, o que ele diz? Ele basicamente pega a probabilidade de um atendimento entrar numa fila. Tá? Então, como que a gente modela isso? Pô, tá chegando um monte de gente e cada um baseado no quê? No tráfego que a gente tem, então nesse Erlang, e no número de atendentes disponíveis, a gente faz essa conta aqui, maluca de probabilidade, e ele retorna a probabilidade dessa call que está chegando entrar numa fila, ou seja, não ser atendida. Então a gente tem que mexer com isso daí para falar, poxa, se eu quero atingir o nível de serviço de 80%, então basta eu pegar o número de atendentes disponíveis, aumentar lá dentro e sair a probabilidade até dar 80%. Então é algo interativo. É até simples de fazer a hora que a gente entende, mas dá super certo para o modelo de call center. Quais as suposições que o modelo de Erlang C ele toma? Tá? Então, uma vez que a gente definiu a metodologia que a gente vai usar, a gente fala, poxa, o que vai acontecer aqui quando a gente de fato colocar isso para rodar? Bom, como ele é um modelo muito antigo, ele basicamente não levava em consideração várias coisas. Então, por exemplo, o modelo não leva em consideração que as pessoas têm pausa para ir no banheiro, que as pessoas fazem reuniões, que as pessoas não são robôs, então ela não finaliza o atendimento e já pega outro. Ela tem um tempo e fala, pô, olha o que esse mensageiro estava fazendo, né? Ele foi entregar e jogou pelo muro o pacote. E aí tem todo esse tempo, né, que a gente tem que capturar, a gente tem que tentar modelar para fazer algo muito mais acurado. E, bom,
além disso, ele ignora o abandono de serviço. Então, poxa, se a pessoa está tentando ligar e abandonou, o Erlang, infelizmente, ele não vai pegar isso. Ele assume que a quantidade de atendimentos é distribuída segundo uma Poisson. Isso eu consegui testar, mas eu relaxei essa hipótese, porque não deu muito bonitinho igual na teoria. Então, mas vamos embora. Assume que o tempo de espera pode ser descrito por uma distribuição exponencial. Isso é super simples e isso leva aqui depois que eu vou falar para vocês. Esse Ezinho aqui é por causa disso. E a modelagem para apenas um canal de atendimento. Então, o Erlang ele foi feito para atender chamadas, ligações, não para atender e-mail e não para atender DWIN. Então, muito da minha modelagem foi para fazer, como que eu pego isso e transporto para atender um e-mail. Então, qual a diferença entre atender uma ligação e atender um e-mail e atender um DWIN? Né? Então, mas, de fato, tudo acontece na probabilidade de um atendimento entrar na fila. Porque um atendimento pode ser uma ligação, um DWIN ou um e-mail, mas é um atendimento de qualquer forma. Então, eu vou falar qual é essa probabilidade. Bom, o modelo de Erlang tem, então, dois principais outputs. A probabilidade de entrar na fila, que a gente vai inteirando até dar o nível de serviço que a gente quer. E aí, o nível de serviço a gente usa aqui a probabilidade. A gente faz esse 1 menos essa conta. E aí usa o target time, que é basicamente a gente fala, em quanto tempo a gente quer atender? A gente quer atender os calls em 20 segundos. A gente quer atender os DWINs em 5 minutos. E isso daqui, que é o handling time, é o tempo de atendimento. Porque isso, de novo, causa uma complexidade no nosso modelo. Porque eu atender um call é super rápido. Eu falo assim, poxa, o pacote não chegou, eu consigo te ajudar, não consigo te ajudar, desligo a ligação, dá 2 minutos e meio, mais ou menos. O DWIN, eu tenho que ligar para o mensageiro, falar, olha, onde você está, o GPS te mandou para qual lugar, aí o pessoal de atendimento abre o Google Maps, eles olham tudo que aconteceu naquela rota, então tem um tempo de atendimento muito maior, que a gente tem que levar em consideração. E o e-mail, é super difícil você tem que responder um e-mail não usando uma macro, né? Eles respondem um e-mail para a pessoa, tentando chegar no pessoal, tentando resolver o problema dessa pessoa. Então esse handling time é o tempo que a pessoa gasta para atender, tá? E ele muda de acordo com cada canal. Bom, aí a estratégia que eu já falei é aumentar o número de atendentes disponíveis até que o nível de serviço seja alcançado. Então é uma fórmula bem interativa. A gente coloca um loop de while e ele vai colocando mais atendentes até atingir todos os nossos SLAs. Bom, aqui a gente eu vou abrir para vocês como que a gente faz, mas basicamente o que a gente usa? Eu uso toda a stack do RStudio, do R de fato, porque não tenho muita preferência, assim, eu tenho preferência pelo R do que pelo Python, mas só porque eu aprendi mais na faculdade R do que Python, não tem muito porquê. Mas basicamente eu uso o RStudio porque é uma IDE para você fazer o R e programar muito mais simples, né? Fica a programação muito mais simples. O Perl, que é a programação funcional do R, todo o pacote do Tidyverse, que ajuda a gente a fazer a tradução de vários conceitos. Para quem já usou R, o Tidyverse é algo incrível. ggplot para a gente plotar. E essas outras partes é para deixar a ferramenta de fato rodando. Tá? E aí eu coloquei aqui o Looker porque é a ferramenta de BI que a gente usa lá na Log. A gente usa a ferramenta, é basicamente é análogo ao Power BI, ao Tableau, todo mundo usa. Vou abrir aqui o texto. Então, eu acho que como o intuito é a gente ser mais técnico, eu vou abrir aqui o código, falar um pouquinho do que a gente faz de DevOps lá na Log, na questão de colocar o código, comentar as funções que a gente está criando, etc. E vou rodar com vocês para a gente fazer isso acontecer. Bom, então, basicamente, esse é o RStudio que a gente usa. Isso daqui é um Flex Dashboard. Então, para quem já programou em Shiny, tá ruim, deixa eu aumentar o zoom. Bom, pessoal. Agora melhorou, certo? Um pouquinho mais? Tá bom.
Show. Bom, basicamente, essa aqui é uma ferramenta, é um pacote dentro do RStudio que ele deixa você criar dashboards de um jeito muito interativo e muito simples, na verdade. Porque você só precisa programar onde você quer que as colunas fiquem, onde você quer que os seus gráficos caiam, e ele faz a mágica acontecer ali, você não precisa ter tanta programação. Então, esse daqui é o Flex Dashboard. E bom, basicamente, gente, o que eu falo de DevOps é como a gente faz o código lá na log, como a gente tenta indentar tudo para que outra pessoa possa vir. Por exemplo, se eu estou de férias e a ferramenta quebra, algum outro analista de dados tem que ser capaz de ir lá e manter esse negócio rodando, né? Então, basicamente, aqui são as fórmulas, tá? Então, qual que é o que a gente quer que essa fórmula faça, qual que é o input, o output. Aí aqui é a fórmula de Erlang, aquilo que estava naquele slide tá escrito aqui. O nível de serviço, também mesma coisa, sempre colocando o que faz a função, qual que é o input, qual que é o output. Quantos agentes a gente vai precisar, então é aqui que a gente faz a interação da fórmula de Erlang, vai aumentando até ter o nível de serviço desejado. E aqui é a parte do Flex Dashboard, que eu acho que é mais fácil rodar para vocês verem do que outra coisa. Bom, hoje essa ferramenta ela pega como input, peraí, o que fez? O mesmo zoom que ele usou para o RStudio, ele pegou para cá. Mas beleza, agora sim. Bom, basicamente a ferramenta, todo aquele código cospe isso daí pra gente. O trabalho que eu tive que fazer foi colocar essas caixinhas bonitinhas e falar pro R onde que eu queria que elas ficassem. Tá? Então, o modelo ele funciona da seguinte forma: a gente modela, coloca lá em cima os targets que a gente quer atender. Então, para todos a gente quer atender 80% das ligações. Ali, que é a parte que eu falei sobre cada um ter a sua especificidade. Então, para a gente atender os calls em 20 segundos, o e-mail é em 4 horas e o deu ruim aqui no fundo é em 5 minutos. Aí aqui eu coloquei alguns volumes fictícios, mas só para a gente inteirar isso daí. Então, basicamente, estou dizendo aqui que a gente tem chegando por dia 800 calls, 1.200 e-mails e 1.500 deu ruins. Tá, e como que a gente modela isso daqui hoje para dimensionar a equipe? A gente fala, poxa, qual é a porcentagem de entregas que a gente vai fazer de um mês para o outro? Vai aumentar em 5% a quantidade de entregas. Então a gente vai lá e basicamente multiplica esse número daqui por 5%. Porque a gente entende, a premissa que a gente tem é que conforme cresce o número de entregas, cresce o número de atendimentos que a gente tem que fazer. Tá? Então aqui é basicamente explicando o que está acontecendo. E esse shrinkage é uma métrica também do Erlang, do modelo, que ele fala basicamente o tempo de ociosidade das pessoas. Então, lembra que eu falei que o Erlang ele não pega as idas ao banheiro, as pausas, né? Então isso daqui a gente coloca para pegar o número final que o Erlang dá e colocar ele um pouquinho mais para cima, calibrar ele e deixar ele um pouquinho mais condizente com a realidade. Então a gente coloca esses inputs, aí dá para mexer aqui, e essa é a boa parte, porque a gente consegue inteirar bastante, dimensionar isso mês a mês, e abrir isso daqui com o gestor e tomar uma decisão de headcount com o gestor olhando isso daqui é muito bom para eles adoram isso daqui. E esse daqui é o finalzinho do modelo, onde ele dá quantos agentes a gente vai precisar para atender esses inputs, como que flutua a probabilidade do Erlang aqui por hora, e ali como que é, porque é o seguinte, a gente não pode só falar, preciso de 70 pessoas, a gente tem que atender a operação. Então, por exemplo, não adianta eu colocar 70 pessoas aqui às 8 horas da noite, eu tenho que colocar onde tem um pico de atendimentos, porque aí eu consigo dimensionar a minha equipe para falar, olha, no pico de atendimento, coloque lá 70 pessoas, porque aí a gente vai conseguir atender o SLA. E aí a gente pode
brincar com isso quanto a gente quiser. Então, se a gente estiver modelando para uma equipe que faz muita pausa, faz muita reunião, etc. e tal, a gente consegue mudar esse shrinkage aqui e aumentar e falar, poxa, sobe um pouquinho mais que a gente precisa pegar essa dinâmica desse time, né? E basicamente isso é a parte da modelagem que a gente teve. Deixa eu... Bom, então a gente pegou aquela ferramenta, foi criado tudo aquilo, a gente pegou a literatura, falou, não, vamos aplicar para o nosso case, vamos modelar conforme a nossa operação, mas agora vamos ver o resultado disso, né? Porque afinal de contas a gente queria falar e chegar para o pessoal de Talent Acquisition e falar, gente, no próximo mês, para a gente atender os SLAs, a gente precisa contratar 60 pessoas. Simples assim, a nossa operação está super mal dimensionada. E foi basicamente isso que a gente fez. A gente foi modelando vários cenários diferentes, então isso eu acho que é um ponto importante, porque aqueles inputs eles eram muito maleáveis, a gente conseguia colocar várias coisas lá dentro. Então a gente poderia falar, poxa, para a gente fechar ali a primeira curva de todas, essa vertente, para a gente fechar o gap de SLA, essa é a quantidade de pessoas que a gente vai precisar ter de acordo com o número de entregas. Então beleza, putz, a gente só tem que aumentar em 32% o nosso headcount. Tá ótimo. Mas bom, e se a gente for para um cenário diferente? Eu vou pular o cenário 2 porque ele é super parecido, mas e se a gente for para o cenário 3? Por exemplo, poxa, e se a gente abrir a nossa URA para receber mais ligações? Bom, o volume de calls, o volume de ligações vai aumentar bastante, então, consequentemente, a gente vai precisar ter muito mais gente atendendo. Então a gente conseguia modelar vários cenários para falar para eles, inclusive para o time de produto, falar assim, meu, se vocês adicionarem um botão de deu ruim, tirarem o botão de deu ruim, sabendo que o mensageiro está numa portaria, bom, vai diminuir a nossa quantidade de atendimentos e talvez a gente vai precisar de menos pessoas. Ou se vocês adicionarem para ele abrir 2 deu ruins no mesmo ponto, né? Então o mensageiro foi lá, não conseguiu atendimento em 5 minutos, pô, ele vai lá e abre de novo, fica apertando várias vezes. O que aconteceria se a gente aumentasse tanto assim o tempo, né? O volume? Então a gente conseguia modelar vários cenários e falar, olha, para o PM de CX, a gente falava, meu, se vocês fizerem tais mudanças no produto, o que a gente pode esperar do lado de people, né? Do lado de headcount? E aí, esses aqui são os resultados quantitativos, que a partir do dimensionamento, quando a gente falou, olha, vamos adotar isso daqui, vamos usar isso daqui, o time cresceu em aproximadamente 120% de maio até hoje, e a gente vê ganhos significativos no SLA. O problema é que não basta eu pegar uma pessoa, contratar ela e colocar ela na operação que ela já vai estar rodando, né, em 100%. Tem toda uma curva de aprendizado, ela atende 3 canais diferentes, é um atendimento super complexo. Então a gente espera, isso aqui eu coloquei justamente para falar, meu, é ok a gente não ver ganhos tão significativos aqui, porque de acordo com o dimensionamento, era para isso aqui estar no patamar de 91%, era para estar muito alto. Né? Mas como a gente tem todas essas outras partes, que é o que faz essa área de People Analytics tão diferente, que, cara, não dá pra gente prever a rampagem das pessoas, a curva de aprendizado das pessoas tão certeiro. A gente tem que levar isso em consideração quando a gente está adicionando pessoas. Né? Então, o crescimento do time foi bizarro, graças ao dimensionamento, e muito porque também a gente se preparou para eventos futuros da Log. Então, a gente usou a ferramenta para falar, meu, a Black Friday está chegando, né? A quantidade de entregas sobe pra caramba. Como é que a gente se prepara, dimensiona a equipe antes de chegar? Né? E aí a gente não capota. Esses daqui são os resultados. E também aqui eu não coloquei os qualitativos, mas assim, quando você tem uma equipe mal dimensionada, que não bate os SLAs, está super baixo o SLA, o supervisor ele cai em cima. Né? Então a gente via na pesquisa de clima, por exemplo, de março, que o pessoal de CX falando que, meu, a pressão é muito alta aqui nessa área, né? Eu não consigo trabalhar direito, eu não consigo fazer o balanço entre vida pessoal e trabalho, estou fazendo muitas horas extras, justamente porque, meu, a quantidade de pessoas que a gente colocou, dá muito para ver que a gente estava mal dimensionado. Não dava para atender a operação com só aquilo de pessoas.
Então a gente rodou agora em setembro uma nova pesquisa de clima, o NPS dessa área específica do CX aumentou e também a gente viu que aumentou a parte de como que eu faço esse balanço entre vida pessoal e trabalho. E aí isso são outras coisas que vieram a partir dessa ferramenta, porque é muito legal essa operação de Customer Experience, porque eles trabalham numa escala de 6x1, né? Eles trabalham 6 horas por dia, tem que tirar 2 pausas, tudo por lei, né? Tem que tirar 2 pausas de 10 minutos e uma pausa de 20 minutos. Então não basta eu falar, gente, contrata 70 pessoas aí. Eu tenho que falar, olha, a partir dessas 70 pessoas, como é que eu encaixo elas na operação para atender a nossa curva de demanda de tickets? Porque é isso que a gente está modelando lá com o Redondo. Então a gente fala, pô, eu tenho que casar as pessoas que entram às 8 horas da manhã, que vão sair aqui ao meio-dia e 20, quer dizer, que entram às 6 horas da manhã, vão sair meio-dia e 20, eu tenho que casar com as pessoas que vão entrar às 8 da manhã, com as pessoas que vão entrar às 9 da manhã, e não deixar a peteca cair demais, né, essa curva cair demais, porque aí eu perco a tendência de volume. E além disso, a gente tem que também fazer, esse daqui é um problema, acabou virando um problema de programação linear, que é como que a gente modela as pausas das pessoas. Então, por quê? Porque quando eu tenho 192 pessoas na operação, eu vou ter um monte de gente fazendo pausa ao mesmo tempo, né? E aí, bom, se tem um monte de gente fazendo pausa ao mesmo tempo, como é que eu otimizo essas pausas? Como é que eu caso o horário dessas pausas para não ter uma queda no SLA? Então, para não perder muito nível de serviço. E aí é um problema legal de otimização, onde a gente tenta colocar a quantidade máxima de pessoas que a gente quer que fique em pausa. Então, por exemplo, aqui eu falei que o máximo de pessoas que eu quero em pausa são 7 pessoas. Então ele faz essa programação linear e coloca as pausas casadas para não ter nunca 7 pessoas ao mesmo tempo em pausa. E aí é muito legal porque isso tem muito valor para o pessoal de negócio, né? E isso para a área de RH é muito importante. Próximos passos. Aqui é o que eu estou tentando fazer hoje, que é pegar e avaliar esse modelo. Então, poxa, se eu pego um modelo de Machine Learning, eu consigo saber várias métricas sobre a performance do modelo, né? Eu consigo ver as métricas que o pessoal apresentou, eu consigo pegar as curvas, as hogs, etc. e tal. Mas para esse modelo, como eu estou usando vários inputs diferentes, e é um modelo e é uma probabilidade que eu estou calculando, é um pouco mais difícil de eu avaliar se está bom ou não. Então, isso eu acho que é algo difícil de fazer, porque um dos inputs é o forecast que eu falei para vocês, é o forecast de volume. Então, poxa, o forecast de volume, eu estou dizendo que conforme vão crescer as entregas, vão crescer os atendimentos. Mas será que isso é o mais certeiro? Será que eu não consigo colocar os volumes ali de calls e de deals mais precisos? Dá para fazer, né? A gente tem uma coisa. O forecast dos inputs, então, poxa, será que eu usar somente a média de atendimento de cada canal é suficiente para modelar de verdade a operação? Será que o pessoal que atende de noite, eles atendem, o atendimento deles é mais difícil porque eles estão atendendo, por exemplo, entregas de comida? Né? Será que é mais difícil do que atender uma entrega de pacote? Então isso talvez dá para usar. E o erro do próprio modelo de Erlang, isso daí é um pouquinho mais simples porque é simplesmente a distribuição de probabilidade. E aí essa parte do forecast dos inputs que eu já comentei, melhoraram, ficou faltando ali, mas é melhorar toda essa parte de inputs. Né? E aí eu acho que é isso, gente. O Henrique foi embora. Ele foi. Vou tirar.
Mas aí, logo depois, vai ter um momento ainda e vocês podem perguntar diretamente para os palestrantes. Quer mais cadeira? Quer? Precisa de mais cadeira? Não, só Bom, gente, a primeira pergunta é para o Daniel. Onde o Data Lake foi criado e que foi levado em conta para essa escolha? Bom, Data Lake é um projeto que está em andamento, tá, pessoal? Então, vou contar um pouco dessa iniciativa. A gente está montando dentro da Estônia um Data Lake para a companhia inteira. A gente ter todos os nossos dados operacionais, ter tudo numa mesma infraestrutura de dados. E a gente, como RH, vai usar essa infraestrutura do Data Lake, tá? Eu não sou tecnicamente profundo em infraestrutura para falar, putz, nosso Data Lake, ele é, não sei o que, é Amazon, ele é Google, não tem essa profundidade técnica, tá? O meu trabalho outra coisa, esse é um projeto que ele leva em conta alguns times dentro da Estônia. Então tem o próprio time de infraestrutura, que a missão dele é prover essa infraestrutura, regras de acesso, etc., a governança do Data Lake. A gente tem um time de engenharia de dados, que é o time que ele vai ir nos meus sistemas e colocar essa informação dentro do Data Lake, minimamente sanitizada, né, que a gente chama lá do Data Cleaning, e colocar isso dentro do Data Lake. E esse time de engenharia de dados também ajuda a gente a consumir essa informação do Data Lake. Então, como que eu vou consumir? Eu posso plugar um dashboard direto do Data Lake, posso integrar um sistema. Isso tudo são os times técnicos que fazem. A gente, como RH, a gente fala os dados que a gente quer ter e a gente sabe os projetos que a gente quer amarrar nisso. Tá? Por hora, a gente tem dois principais sistemas que já estão nesse Data Lake, que é o sistema de folha. Então, é onde tem bastante informações legais para a gente usar. E a gente tem um sistema de controle de organograma. Quem responde para quem está em qual time, para a gente ter o tracking dessa informação ao longo do tempo. Então, esses dois sistemas já estão lá dentro, os outros sistemas estão entrando aos poucos. A gente deve começar a ter resultado operacional disso para o início do ano que vem. A próxima pergunta é para os dois. Como conseguiram ajudar o RH a identificar os maiores problemas que tinham e que poderiam ajudar com o People Analytics? Tá. Posso ir? Bom, acho que, como eu falei, o problema que eu apresentei aqui, ele não veio necessariamente do RH. Tá? Ele veio dos gerentes de CX que falaram, a gente não consegue bater os SLAs e a gente tem um feeling que a gente não tem pessoas suficientes. Como é que o time de People pode ajudar a gente com isso? E aí eu tive interações tremendas com a BP, porque eu não sabia nada da operação, né? Eu não entendia, qual é a diferença do cara atender um call e atender um deu ruim, né? E aí ela foi me ajudando bastante. Eu tive que usar ela basicamente em todas as reuniões, porque, por exemplo, eu não consegui fazer a ferramenta funcionar até entender que, é importante a gente ter, por exemplo, os horários de entrada de cada pessoa, porque isso vai na proposta, né? Quando a gente está fazendo uma offer para a pessoa, a gente coloca na offer, você vai trabalhar das 6 à meio-dia e meia, tá ok para você isso? Tá ok. E aí eu jamais ia levar isso em consideração assim. E porque a gente fica muito obcecado ali, né, nos números, mas acho que se não andar junto, não tem como eu ter essa expertise que ela tem, eu tenho que trazer isso sempre para ter mais contexto. Bom, para mim, acho que tem alguns pontos aqui. Para mim, o principal ponto é o RH não ficar ilhado do negócio, como a gente vê em muitas empresas. Então, se o RH está literalmente como um par do negócio, ele vai saber identificar quais projetos são legais.
E acho que o RH embarca um negócio, vai saber priorizar isso. Geralmente os critérios de priorização vão ser ou algo que vai te alavancar a receita ou algo que vai te reduzir algum custo. E aí essa parceria entre RH e negócio é que vai definir a oportunidade de ganho. Então, até brincando para o nosso case, o que a gente fez no comercial, etc. Ali era onde a gente enxergou como a maior dor do negócio e a maior possibilidade de traduzir o nosso trabalho numa alavanca financeira. Legal. Hoje nas empresas de vocês já medem o Employee Lifetime Value ou ainda não chegaram a medir isso? Só no papel. Só no esboço. De fato, não. O que a gente mede lá é o NPS. Então, dentro das iniciativas de engajamento, a gente mede isso, mede ao longo do tempo, por área, e algumas quebras que fazem sentido, né? Geralmente é por área, por tempo de empresa, são quebras que dão insights legais, a gente acompanha algum tempo. Acho que o esboço que a gente diz é porque a gente vê o employee, como que é assim? Employee Lifetime Value. Isso, o lifetime value, que ele tem, é da cadeia inteira, né? Então, desde qual que é o canal que a gente investe mais para talent acquisition ou para employer branding, para fazer acontecer, para trazer mais talentos, etc. São muitas coisas entrando ali, a gente vê que a gente tem que amadurecer bastante ainda para chegar nisso, mas a gente carrega os NPS e as quebras. Já é Então, as duas últimas perguntas. Primeiro para o Daniel. Qual o propósito do modelo de turnover? O que acontece com o output e quais são as decisões que ele ajuda a otimizar? Tá, legal. O modelo de turnover, a gente já usou em duas situações na Estônia. Tá? A primeira delas, para recrutamento e seleção, a gente fez um projeto dentro da área de relacionamento com o cliente, ou CS, tá lá, a gente chama o nosso RC, para como que eu contrato um cara que vai ficar pelo menos 6 meses. Tá? Então, áreas de CS ou de RC, elas tendem a ter um alto turnover e isso é ruim para a operação, né? Custo de aquisição, custo de treinamento, etc. Tá? Então, acho que tem tanto essa aplicação que a gente já fez, e aí, puta, se eu contratar o cara que vai ficar, eu tenho todos esses ganhos que eu comentei. A outra aplicação que a gente fez foi as pessoas já dentro da nossa empresa. Como que eu consigo, né, adivinhar quem vai sair da minha empresa, e eu estou falando principalmente de turnover voluntário, então, partindo da premissa que o turnover involuntário, eu como empresa decidi demitir, pode me doer mais como companhia ou voluntário. E as pessoas que estão aqui dentro tentar adivinhar quem vai sair. A gente conseguiu fazer um modelo muito bom, com uma precisão muito boa disso, só que a gente só conseguiu aplicar isso na prática num dado agregado. Por exemplo, conseguir dar para o negócio um mapa de calor de áreas que estavam com tendência a ter mais turnover. Em nível indivíduo, a gente tem a informação, mas a gente ainda não sabe usar. O Felipe está com chance alta de sair, o que eu vou fazer? Vou falar com o BP dele, vou falar com o gestor, como que o gestor vai falar com ele? Então a gente ainda tem um pouco de incerteza nessa abordagem em nível indivíduo, ainda não experimentamos algo na prática. Show. E para o Gustavo, como lidar com a sazonalidade das demandas da Log? Algum ajuste no modelo que possa lidar com essa situação sem haver necessidade de aumentar contratações? Acho que ajuste no modelo é muito difícil, porque ele tá feito de uma forma que é difícil da gente mudar. Eu acho que o que a gente vê são alavancas em pessoas mesmo. Então, por exemplo, como a gente se prepara, uma sazonalidade clássica na Log é a Black Friday. Então, poxa, como é que a gente faz um plano para o pessoal fazer hora extra se precisar, se a gente tiver um pico e não conseguir atender os níveis de serviço. Então, a gente faz um plano para trazer o pessoal e falar, olha, a gente tem o banco de horas, como é que a gente usa isso da melhor maneira possível, como é que a gente prevê aonde vai ser o pico para a gente falar e preparar esse time, né, fazer o engajamento deles e falar, gente, olha, no dia 15 de novembro, na Black Friday, a gente vai precisar que vocês façam um banco de horas. Vocês estão dentro? Né? E aí, outra coisa que a gente fez foi a contratação. A gente sabia que para rodar isso a gente não queria capotar. A gente fez a contratação de temporários. Também é uma alavanca que a gente tem, porque é uma contratação que consegue rodar ali e a gente consegue efetivar depois se as pessoas forem bem, e a gente consegue também deixar de lado depois que a demanda desce. Mas no modelo eu acho mais difícil fazer.
Beleza. Gente, só pra gente não atrasar muito no horário, vou fazer só a última pergunta, que ela é mais genérica. Quais são as top 3 dificuldades ao implementar People Analytics? Quais são as dificuldades que vocês enfrentaram em cada uma das empresas? Tá, vamos lá. Para mim, acho que é uma dificuldade que não é só do People, tá? É do Analytics, que é você ter bons dados, né, padronizados. Então, o desafio da captura de dados é um desafio que eu aponto. Acho que o outro desafio também é que é um negócio novo, né? Quando você traz um negócio novo, tem uma certa resistência, né? E até muitas pessoas que trabalham há muito tempo no RH não estão acostumadas a você trazer dados para a mesa na hora de decidir. Então isso também é uma dificuldade. Acho que essas duas considero principalmente. Bom, assim, a consistência e integridade dos dados é fora do comum. Acho que difícil achar algum lugar que a gente consegue ter dados tão inconsistentes e tão terríveis como no RH. Acho que a gente tem, além de ter dados inconsistentes, a gente tem um em cada sistema que a gente usa, né? E tem que juntar tudo e fazer conversar. Acho que essa é a parte, talvez, e sem essa fundação, a gente não consegue construir nada em cima, né? A segunda parte é essa troca de mindset do próprio RH, né? De, pô, agora a gente vai trabalhar um pouquinho mais produtizado, porque, por exemplo, se a gente for implantar um projeto, vamos tentar metrificar isso, vamos tentar colocar os ganhos para o negócio disso. Eu acho que isso normalmente é difícil de fazer e a gente tem que sempre linkar com o ganho pro empregado e o ganho pro negócio. Então, putz, é muito difícil de virar essa chave no RH. E eu acho uma coisa super difícil também das outras áreas verem o RH dessa forma diferente, dessa forma analítica. Você tem que criar essa credibilidade muito forte de que, pô, o que você está fazendo é robusto, o que você está fazendo não quebra, porque, você trouxe o nome da pessoa com uma vírgula, com um O errado, tá lá, João, veio Johnny, já era, assim, ele esquece tudo que você fez. Olha aquilo ali e fala, não, tá errado. Então, acho que essas três é o mais difícil. Gente, então é isso. Não esqueça, a gente vai mandar um e-mail para todo mundo que veio, para vocês avaliarem, darem sugestões, coisas de qualquer mudança que vocês querem, ou modelos do Meetup. E os meninos vão continuar aqui, então eu vi que tem muitas perguntas que não deu tempo de serem feitas, então eles estão disponíveis para vocês fazerem pessoalmente. Obrigada pela presença e obrigada a AMI por ceder o espaço e fazer essa parceria, gente. Obrigada.